Oiê! Hoje você vai aprender esse lindo tapetinho. Vamos de passo a passo dele hoje. Essa florzinha já coloquei aqui no perfil, passo a passo em fotos. Tem aqui no perfil, mas nós vamos aprender ela hoje novamente em videoaula. Sim, bora lá fazer mais um projetozinho de crochê. Então, a linha que eu vou usar pra florzinha é essa aqui, ó. 9427, cor flor. A verde vai ser essa, 9935, que é esse detalhezinho aqui. Vou usar a cor cru. Na cor cru vai ser numeração 8. Meninas, aqui eu não achei na minha cidade numeração 8 no lilás. Então, essa aqui é 8, essas aqui são 6, essa aqui é 6, 6. Só na cor cru que é a numeração 8. A rosinha clara, essa cor aqui, ó, Euro Roma, que eu não achei na outra. Rosa, cor rosa. Eu gosto de fazer mais tapete da numeração 8, mas como não tinha aqui na minha cidade, eu comprei a cor 6. Essa aqui é Eco Brasil, ó, coloquei aqui. Ela é beterraba, tá? E essas são as cores que a gente vai usar nesse tapetinho. Então, essas cores que a gente vai usar. Se você não encontrar na cor 6 na cidade de vocês, pode ser na numeração 8, todo o tapete, tá? Então, bora lá fazer o nosso tapetinho. Pode misturar assim também, igual eu fiz, 8, 6, pra mim é tranquilo, não tem problema. Então, dá a inspiração também de usar restinhos de linha, se você tiver aí. Pode fazer várias outras combinações. Tem ele no rosa também, que, meninas, eu fiz ele no rosa também. Usa a imaginação de vocês com restinho de linha, ó. Realmente na cor, a rosa também. Coloquei, esse aqui é rosa pink, se eu não me engano, da Eco Brasil. E misturei no cru e no rosinha que a gente vai usar aqui. Então, usa a imaginação de vocês para criar essa peça linda, bem colorida. Pode ser também no marrom, no escuro, cores escuras também. Então, bora lá para o nosso passo a passo. Vou usar essas duas agulhas, vou fazer as florzinhas na numeração 3 e o tapete completo na numeração 4. Vou começar aqui fazendo o anel mágico, mas se você não conseguir fazer o anel mágico, você pode fazer 4 correntinhas, como tá lá também no passo a passo em fotos. Vou subir aqui 2 correntinhas, totalizando aqui com primeirinho aqui 3 correntinhas. Vou fazer mais uma para fazer de separação. Venho aqui, ó. Eu vou colocar aqui 8 pontinhos, contando com as 3 correntinhas, separado por uma correntinha. Ó. Já fizemos 3, contando com as 3 correntinhas. Ó, fiz 7 pontinhos aqui, separado por uma correntinha. Antes de fazer o oitavo, eu gosto de fechar o nosso anel. Vou ajustar aqui os pontinhos. Venho fazendo uma correntinha. Venho aqui na terceira, vou fechar ele com um ponto baixíssimo. Ó. Dá uma ajustadinha que os pontinhos vai pro lugar. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou caminhar aqui até o nosso espacinho, ó, com um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas. Vou colocar aqui no espacinho mais 2 pontos altos, totalizando 3 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Uma correntinha de separação, vou pro próximo espacinho, vou fazer o conjuntinho de 3 pontos altos novamente, ó. Em cada espacinho desse, a gente vai botar 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, vai totalizar 8 conjuntinhos desse. Ó, fiz aqui os conjuntinhos, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No último aqui, eu faço uma correntinha e vou fechar lá com um ponto baixíssimo, ó. Aqui você já pode cortar. Cortei aqui minha linha. Você vai fazer 3 florzinhas dessa, meninas, pro nosso tapetinho. Então, se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha para uma pessoa que também vai gostar dessa videoaula e para a plataforma entender como bom conteúdo. Falei para vocês fazer mais 2 florzinhas, né? Então, para as meninas que não sabem arrematar, ó, eu fechei aqui como na última linha com ponto baixíssimo. Eu gosto de esconder todos os meus crochêzinhos assim, ó, entre os pontinhos altos, ó. Vendo? Aí aqui eu deixo uma linha maiorzinha, ó, e amarro. Ou se você não deixar, pode ser amarrando no crochê mesmo e depois passar uma colinha que ele vai segurar, mais uma segurança, né? Vou cortar aqui só a pontinha. Depois eu venho com a colinha e faço aqui só no nozinho, tá? Então, vamos lá. Nessa aulinha a gente vai usar a cor verde pra fazer as folhinhas. Eu gosto de começar sempre no cantinho, ó, vou fazer a laçada inicial. Pega aqui minha florzinha, ó, em qualquer espacinho aqui, vou colocar aqui, ó. Vou puxar lá, subo 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou colocar aqui
mais 2 pontos altos, que aqui a gente vai fazer lequinhos. Ó, totalizando 3 pontos, contando com as 3 correntinhas. Aqui eu vou colocar uma correntinha de separação, aqui você pode colocar duas. Para as meninas que tem um ponto mais apertadinho, pode colocar duas. Vou colocar aqui novamente mais 3 pontos altos, fazendo assim um lequinho de 3 pontos altos, uma correntinha de separação, mais 3 pontos altos, ó. Uma correntinha aqui de separação, vou pro próximo fazer um conjuntinho, ó, próximo espacinho aqui, ó. Assim vai formando a nossa florzinha, tá dando forma, né, o detalhezinho da flor. Ó, 3 pontos altos, uma correntinha de separação, venho aqui na terceira, vou fazer novamente, no terceiro espacinho, um lequinho de 3 pontos altos. Então, aqui vai ser intercalado, ó, lequinho, conjuntinho, lequinho, conjuntinho, lequinho, que vai ficar 4, né? Conjuntinho de 3 pontos altos, aqui um lequinho e finalizo com conjuntinho de 3 pontos altos. Aqui, ó, rodei toda a carreirinha intercalando com 4 lequinhos, são 4 cantos, e entre os lequinhos botei bloquinho de 3 pontos altos. No último aqui, ó, eu faço uma correntinha, venho aqui no terceiro, vou fazer um ponto baixíssimo, ó, e já vou cortar o meu fio. Então, vai ser duas iguais, dessa forma aqui, ó. Duas iguais, você vai fazer dessa mesma forma. Aqui, ó, meninas, fiz duas iguais. Agora, a terceira, a gente vai unir as outras duas, ó. Eu inicio aqui normalmente com a laçada inicial. Eu gosto de unir assim, que eu acho mais fácil. Ó, venho aqui em qualquer espacinho, vou colocar lá minha laçada inicial. Vou subir as 3 correntinhas. Vou colocar aqui mais 2 pontos, né, que a gente inicia com lequinho. Ao invés de eu fazer a correntinha, eu venho aqui, ó, do lado do avesso, vou pegar lá, ó, tá dando pra ver, né? Do lado do avesso, ó, virado pra mim. Coloco a agulha lá, puxo e faço um ponto baixo. Volto terminando o meu lequinho. Ó. Vou fazer novamente 3 pontos altos, terminando o lequinho. Terminei o lequinho, vou aqui no espacinho, ó, dos 3 conjuntinhos aqui de 3 pontos altos, ó, vou no primeiro espacinho, vou colocar um ponto baixo. Volto pra cá, vou fazer o conjuntinho de 3 pontos altos. Eu acho assim mais fácil, que aí não precisa costurar um no outro. Ó, terminei meu bloquinho de 3 pontos altos. Venho novamente aqui no último espacinho, ó, antes do leque, vou fazer um ponto baixo. Volto pra cá, vou iniciar meu lequinho, ó. 1, 2, 3. Vou lá novamente, ó, no meio do lequinho, vou fazer um ponto baixo. Aí, volto pra cá novamente, fazendo lequinho, terminando o lequinho, 3 pontos altos. Ó, já uni a primeira florzinha. Venho aqui, ó, uma correntinha de separação, vou aqui pro próximo, vou fazer um conjuntinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou pro primeiro espacinho aqui depois do conjuntinho, ó. Próximo espacinho, vou fazer novamente o mesmo esqueminha, ó. 3 pontos altos, que aí vai ser o leque agora, né? Aí, já venho com a outra florzinha, ó. Vou pegar aquela de esquerda, ó, virado pra você. Cuidado pra você não colocar do lado direito, que aí vai ficar erradinho. Vem aqui, ó, leque sobre leque, passo um ponto baixo, volto fazendo, terminando, peraí, tá indo outra, terminando meu leque, 3 pontos. Aí, venho lá sem correntinha, ó, vou no primeiro espacinho, ponto baixo, volto pra cá novamente, no próximo espacinho, vou colocar o conjuntinho de 3 pontos altos. Vou lá no espacinho novamente, ó, depois que terminei o conjuntinho. Faço, ó, peraí, faço ponto baixo, volto pra cá, fazendo o leque. 3 pontos altos, já tá unindo a nossa florzinha. Fiz os 3, sem correntinha, venho aqui no meio do leque, ó, faço um ponto baixo. Volto fazendo os 3 pontos altos.
Assim, já uni as 3 florzinhas, sem precisar de costura, né? Ó. Aí, aqui eu vou fazer a correntinha. Vou fazer o conjuntinho aqui de 3 pontos altos, ó. Terminei a florzinha. Uma correntinha de separação, venho na terceira aqui, ó. Ponto baixíssimo. Vou cortar meu fio. E vou fazer o mesmo esqueminha, né? Pera. Fechei, puxei. Ó, coloco entre crochê. E assim está pronto a nossa florzinha. Vou colocar assim pra vocês verem. Ó. Vai ajeitando ela que ela fica retinha. Agora a gente vai fazer essa parte aqui do cru. Ó, já fiz minha laçada inicial, venho na cor cru, venho aqui no cantinho, no lequinho, ó. Vou colocar aqui dentro 4 pontos altos. Inicio aqui com as 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou colocar mais 3 pontos altos, totalizando os 4 pontinhos. Ó. 3, 4. Aqui tem a opção de você fazer uma correntinha de separação. Se você vê que tá subindo, você vai colocar uma correntinha de separação aqui de um pro outro. O meu aqui, como tá normal, eu vou colocar aqui, ó, no último ponto aqui do lequinho, eu vou colocar novamente os 4 pontos altos. Ó, fizemos 4 pontos altos dentro do lequinho e 4 pontos altos no último aqui, no último ponto do lequinho. Vem aqui, ó, no terceiro pontinho alto do bloquinho de 3 pontos altos da carreira anterior, eu vou colocar também os 4 pontos altos. O meu aqui não precisou de correntinha de separação. O próximo 4 pontos altos vai ser o primeiro do lequinho aqui novamente, ó. Vou colocar aqui onde estavam as 3 correntinhas. 4 pontos altos novamente. E o último bloquinho vai ser dentro do lequinho, ó. Sem correntinha de separação, eu vou fazendo os 4 pontinhos novamente. Então, ficou assim, meninas, ó. 5 conjuntinhos de 4 pontos altos. Um dentro do lequinho, no último ponto, no meio do conjuntinho, no primeiro ponto do lequinho e dentro do lequinho. Aqui nas laterais, vou iniciar com uma correntinha. Em cada espacinho, nós vamos colocar bloquinhos de 3 pontos altos. Ó. Com uma correntinha de separação. Vou pro próximo, mais um conjuntinho. Ó, fiz 2 conjuntinhos no espaço. No terceiro, gosto de colocar aqui, ó. No meio do leque, eu vou colocar um ponto alto. Fiz uma correntinha de separação. Vem aqui, ó. No meio aqui, ó. Eu deixo 2 pra cima e um pra baixo. Ó, bem no meio, coloco um ponto alto. E dentro do outro lequinho, um ponto alto. Que ele vai ficar retinho. Uma correntinha de separação. E aqui eu vou fazer bloquinhos de 3 pontos altos. Ó, vou mostrar pra vocês. Tudo que a gente fez aqui nesse canto, a gente vai fazer aqui nesse cantinho. E aqui no espacinho, a gente vai fazer o mesmo esqueminha desse aqui, tá? Eu vou fazer aqui o meio, mostro pra vocês. E no cantinho vai ser no leque, no último, no meio, no primeiro aqui e dentro do lequinho. Aqui, meninas, ó, fiz a lateralzinha, ó. Vamos ficar com 8 bloquinhos, ó. Uma correntinha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bloquinhos. Aqui no primeiro eu coloquei 4, lembrando que antes de chegar aqui eu coloco uma correntinha de separação. 4 dentro do lequinho, no último, no meio, no primeiro e aqui. Então, todos que eu fiz aqui, os 8 bloquinhos, eu vou fazer aqui voltando, até na emenda aqui. Ó, como ficou. Mesma quantidade desse lado foi desse lado. A mesma quantidade nos cantinhos, vai ser a mesma quantidade aqui nos cantinhos. No último aqui a gente vai emendar. Ó, fiz uma correntinha. Deixa eu ver, Marinha. E venho no terceiro aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. Coloco a agulha lá e puxo. Vou subir 3 correntinhas. Vou fazer aqui um ponto alto para cada um de base. Ó, 2, 3, 4. E no último eu vou fazer um aumento, 5. Aqui nessa carreirinha eu vou colocar uma correntinha de separação. Então, aqui vai ser 5, 5, 5, 5. Sendo que no último aqui eu vou colocar um aumento. Sempre 2 pontos altos aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Vai totalizar 5 pontos altos para cada um aqui, ó. Cada bloquinho desse de 4 a gente vai fazer 5, sendo que no último é um aumento. Prontinho, ó. Terminei aqui meus 5 conjuntinhos com 5 pontos altos. Coloquei uma correntinha de separação, né? Lembrando que tem uma correntinha de separação. Se você tá gostando do vídeo, curte, comenta e compartilha para a plataforma entender que é um bom conteúdo de passo a passo. E simbora continuar. Ó, quando chegar aqui, ó, lembra que aqui tem uma correntinha de separação. E no último, o aumento. Quando chegar aqui no cantinho,
A gente vai fazer aqui diferente essa carreirinha, ó. Uma correntinha de separação. Venho aqui no primeiro, ó, vou colocar só um ponto, tá? Uma correntinha de separação, venho aqui pelo espacinho, vou colocar bloquinho de 3 pontos altos. Então, nas laterais vai ser tudo igual, um bloquinho de 3 pontos altos. O que vai mudar aqui nas laterais que vai ser uma carreira de bloquinho e uma carreira de ponto alto, conforme for crescendo o tapete. Então, eu vou colocar um bloquinho de 3 pontos altos para cada espacinho, até chegar aqui no último. Ó, terminei aqui, vai ficar 7 conjuntinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sendo que nos cantinhos vai ser um ponto alto. Aqui eu vou fazer uma correntinha. Venho aqui, ó, no último pontinho, faço um ponto alto, para poder repetir novamente o que a gente fez, ó. Uma correntinha, vou colocar um ponto alto para cada um de base. No último, eu vou fazer um aumento e uma correntinha de separação, tá, meninas? Então, esse cantinho aqui vai ser o espelho desse aqui, ó. Tudo que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui. Tudo que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui. Aqui, ó, terminei meu cantinho, só pra não ficar dúvida. Na hora de voltar, você não vai colocar o bloquinho aqui de 3, conjuntinho de 3 pontos altos. Você vai fazer uma correntinha, vem aqui no primeiro, que vai fazer um ponto alto, ó. Tá? Vamos terminar esse aqui com ponto alto e esse aqui com ponto alto. Aqui, ó, fiz toda a minha lateralzinha e no último, vou fazer aqui no último pontinho um ponto alto. Uma correntinha de separação, venho no terceiro aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fechar, já corto o fio, esconde no crochê e a nossa base está pronta. Vamos usar o barbante rosa. Já fiz aqui minha laçadinha inicial, venho aqui, ó, começo pelo cantinho, venho no primeiro pontinho, ó, vou subir as 3 correntinhas. O bom é que aqui vai ser só repetição, ó, 1, 2, 3. Vou fazer um ponto alto para cada um de base e vou continuar o aumento no último pontinho. Então, todas as carreirinhas vai ser dessa forma, meninas. Um ponto alto para cada um de base e no último a gente vai fazer um aumento, ó. Nessa daqui nós vamos ficar 2, 4, 5, 6 pontinhos. Uma correntinha de separação e vou repetir novamente os 6 pontinhos. Um ponto alto para cada. E no último, a gente faz o aumento. Então, vai ficar 6, 6, 6, 6. E no último pontinho, sempre o aumento separado por uma correntinha. Se você ver que ele tá subindo assim, você pode colocar 2 correntinhas de separação. Prontinho, terminei aqui todo o meu cantinho. Venho aqui, ó. Cheguei na lateralzinha, vou fazer uma correntinha. Venho aqui, ó, no pontinho alto da carreira anterior, vou colocar em cima o ponto, tá, meninas? Esses aqui no primeiro. E aqui no espacinho eu coloco 2 pontinhos, ó, é tipo o bloquinho de 3 pontos altos. Aqui na lateral vai ser repetição, ó, uma correntinha de separação e em cada espacinho eu vou colocar 3 pontinhos altos. Então, totalizando assim, bloquinhos de 3 pontos altos em cada espacinho separado por uma correntinha, tá bom? Então, eu vou fazer aqui minha lateralzinha. Quando chegar aqui, a gente vai repetir, só que a gente vai colocar aqui primeiro os 2 pontos altos e um em cima do pontinho. Terminei aqui a lateralzinha, ó. Vou fazer uma correntinha, já fiz a correntinha. Vem aqui no primeiro, vou fazer, ó, antes do pontinho, 2 pontos altos e em cima do pontinho eu faço um ponto alto. Cheguei aqui no cantinho, eu vou repetir, ó, um ponto alto para cada um de base. Cheguei lá no último, um aumento. Aquilo que a gente fez lá na... Ó, pulei um aqui. Aquilo que a gente fez ali na lateral, no cantinho, a gente vai repetir nesse aqui, ó. Um ponto alto para cada um. E no último, a gente vai fazer 2 pontos altos, ó. Conjuntinho de 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. E vamos repetir aqui o que a gente fez aqui. Voltando aqui, ó. Chegar aqui, você vai colocar um ponto alto aqui em cima do ponto, aí 2 aqui. Aí, um ponto alto para cada um, até chegar aqui. 2 aqui antes e um em cima, tá? Vou fazer o meu aqui, a gente já volta com outra carreirinha. Ó, terminei aqui toda a lateralzinha, ó. No último aqui, botei os 2 pontinhos e um ponto alto em cima desse. Uma correntinha de separação, venho no terceiro aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, vamos repetir novamente, ó. Subir 3 correntinhas, faço um ponto alto para cada um de base e no último, eu venho fazendo o aumento. Ó, fiz o meu aqui, no último eu fiz o aumento. Então, aqui vai totalizar 7 pontos altos, contando com o aumento. Aqui eu vou fazer uma correntinha de separação. Para as meninas que colocou 2 correntinhas, vão continuar com as 2 correntinhas. E vou continuar aqui um ponto alto para cada um e no último aumento.
Aqui, ó, terminei todo o meu cantinho. E aqui, como aqui foi o conjuntinho de 3, ó, a gente vai intercalar. Já fiz minha correntinha, aí venho aqui, vou fazer só um pontinho. Então, vai ser uma correntinha com um pontinho e a próxima sem, tá vendo, ó? Aqui, conjuntinho, um. Aí, como aqui foi conjuntinho, agora vai ser só um pontinho, tá? Uma correntinha de separação e vai ser bloquinho de 3 pontos altos em cada espacinho, ó. O que vai mudar aqui é só o comecinho, meninas, mas vai ser só repetição. Então, vou explicar pra vocês aqui como que vai ser a carreirinha, ó. Tudo que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui, ó, tá? Sempre no último vai ser o aumento, tá bom? Totalizando os 7 pontos altos. Quando chegar aqui, ó, um bloquinho pra cada, aqui, o último vai ser nesse aqui, ó, conjuntinho. Quando chegar nesse aqui, ó, você vai fazer só um ponto alto aqui, tá? Vou fazer minha carreirinha e volto com vocês, ó, vai ser só um ponto alto aqui no último. Aí, vem fazendo ponto alto pra cada e no último o aumento, tá? Aqui, ó, terminei todo o meu cantinho. No último aqui, ó, fiz só um pontinho no começo. E no último, vou fazer aqui com vocês, ó. Fiz uma correntinha, venho fazendo aqui no último pontinho. É só seguir esse aqui, ó. Vou fazer um ponto alto, uma correntinha. E no terceiro aqui, vou colocar o ponto baixíssimo, ó. Já vou arrematar meu fio. Vamos iniciar com fio roxo. Todos os materiais se encontram na primeira aulinha, tá? Ó, já fiz a minha laçada inicial. Vem aqui, ó, no primeiro pontinho. Vou subir 3 correntinhas. Vou fazer um ponto alto para cada um de base. Até chegar lá no último pontinho, eu faço um aumento de 2 pontos altos. Aqui, ó, fiz um ponto alto para cada um de base e no último eu fiz um aumento, ó. Totalizando 8 pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma correntinha de separação. As meninas que fizeram 2 correntinhas, você vai continuar com as 2 correntinhas, tá bom? Então, vai ser assim, ó. 8, 8, 8, 8 pontinhos. Um ponto alto para cada um de base. E no último, sempre um aumento, tá, meninas? Sempre no último aumento, totalizando 8 pontinhos. Terminei aqui todos os cantinhos, os 8 pontos altos no último aumento. Pra voltar aqui na lateralzinha, ó, fiz uma correntinha já de separação. Venho aqui no primeiro, vou colocar um ponto alto em cima de ponto alto. Coloco mais 2 pontos altos no espacinho, que aqui vai ficar como se fosse o conjuntinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, pulo pro próximo espacinho, vou fazer conjuntinho de 3 pontinhos altos. Então, vou fazer assim até chegar lá no outro cantinho, ó, uma correntinha, no próximo espacinho, conjuntinho de 3 pontos altos. Vou fazer até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu coloco 2 aqui, um aqui em cima, tá? Ó, você vai colocar 2 pontos altos aqui, não aqui, aqui, ó. E um em cima do ponto. Uma correntinha de separação, faça um ponto alto para cada um de base e no último aumento, tá? A mesma coisa que a gente fez aqui nesse cantinho, a gente vai fazer aqui nesse cantinho. Um ponto alto para cada um de base e no último, sempre no último aumentinho. Quando chegar aqui, é um ponto alto aqui em cima desse e 2 pontinhos altos aqui, ó. Aqui vai ser depois do espacinho, não antes. Vou fazer o meu aqui e venho para mostrar para vocês. Então, aqui vai ser só repetição, tá, meninas? Aqui, ó, arrudei toda a carreirinha. Ó, fiz aqui, tá vendo? Aqui é voltando, ó. Ponto alto, fiz aqui toda a lateralzinha. E no último vai fazer aqui com vocês, pra não ficar dúvidas, ó. Pra não ficar dúvida. Uma correntinha, venho antes, ó, 2 pontos altos. E ponto alto em cima de ponto alto. Uma correntinha de separação, venho no terceiro aqui, vou fazer o ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas. Vou fazer um ponto alto para cada um de base e o último e no último um aumento. Então, aqui vai totalizar 9 pontinhos. Então, vai ficar assim, ó, 9 pontos, 9 pontos, 9 pontos, 9 pontos. Sendo que no último eu vou colocar um aumento. Já fiz aqui todo o meu cantinho com 9 pontinhos. Aí, aqui, como é bloquinho de 3 pontos altos, nessa carreira a gente vai iniciar ela só com um pontinho. Lembrando que aqui é uma correntinha de separação, para quem fez 2, continua nas 2. Aí, eu vou fazer uma correntinha, venho só no primeiro, ó, vou fazer um ponto alto. Tá vendo, ó? Bloquinho, ponto alto, é sempre intercalando. Uma correntinha de separação, já pulo pra cá, ó. Aí, vou começar novamente fazendo bloquinhos de 3 pontos altos. Na lateral vai ser tudo igual. O que vai mudar aqui é só que no primeiro aqui a gente vai botar um ponto. Então, vou fazer um pra cada, no último aqui eu vou colocar um ponto. Aí vai ser 9 pontos, sendo que no último é um aumento, separado por uma correntinha. Quando você chegar aqui, ó, no cantinho, você vai fazer só um pontinho alto aqui em cima desse aqui, ó. Tá vendo, ó? Retinho, ó. Um pontinho alto.
Aí depois bloquinho, bloquinho, bloquinho. E chegando aqui, vai ser nesse aqui, ó. Só seguir. No último ponto alto aqui, é só um pontinho. Já fiz toda a carreirinha aqui, ó. De todo o tapetinho, vim fazer o último com vocês. Pra não ficar dúvida, menina, vai ser só 7 bloquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? 7 bloquinhos de 3 pontos altos, sendo que no primeiro é um ponto alto sozinho. E no último aqui a gente vai fazer um ponto alto sozinho, ó. Já fiz uma correntinha, venho no último aqui, um ponto alto sozinho. Uma correntinha de separação e agora nós vai totalizar, ó. E agora nós vai totalizar, é ponto baixíssimo, meninas, ó. E agora nós vai totalizar 10 pontinhos altos. Vou fazer aqui o primeiro com vocês. Vou falar como que vai ficar as próximas carreirinhas. E na próxima aulinha, você já vem com ele pronto. Aqui, ó, nessa carreirinha vai ser 10 pontinhos, sendo que no último é aumento. Então, aqui vai ser 10, 10, 10, 10. Aqui no último que nós vamos começar com bloquinhos. Aqui, ó, terminei todo o cantinho de 10 pontos altos. Aí, pra voltar, você vai fazer uma correntinha e vai fazer o ponto alto em cima do pontinho, ó, que a gente fez da carreira anterior. Não vai ser aqui no primeiro bloquinho, vai ser em cima do ponto alto. E aqui no espacinho, nós vamos colocar só 2, ó. Que aí vai ficar o conjuntinho de 3 pontos altos. Aí aqui você vai repetir novamente bloquinhos de 3 pontos altos, meninas. Então, bloquinhos, bloquinhos, bloquinho. No último aqui você vai fazer antes, ó, 2 pontos altos, um em cima. 10 pontos pra cada um aqui. No último é um aumento, separado por uma correntinha. Quem colocou duas, continua com as duas. Aqui pra voltar vai ser um ponto alto. E depois que você vai colocar os 2 pontos altos aqui, nesse espacinho, tá? E aqui, quando for fazer, chegar na emenda, você vai colocar os 2 pontos altos aqui e o outro em cima. Eu falei pra vocês terminar essa carreira, então ficaram 1, 2, 3 carreiras no lilás, né, aqui, no beterraba. E eu falei já pra vocês irem arrematar, ó, já terminei toda a carreirinha, que a última era de 10. A última eu botei o bloquinho de 3 pontos altos. Agora a gente já vai mudar de linha. Ó, já fiz aqui minha laçada inicial. Ó, nós vamos pular esse primeiro pontinho aqui, que é as 3 correntinhas da emenda. Aí eu já venho pro próximo, ó. O próximo pontinho. Vou iniciar por aqui. Vou fazer aqui 3 correntinhas. 3. Venho pro próximo, vou colocar um aumento de 2 pontos altos, ó. 2 pontos altos no mesmo pontinho. Aqui vai ficar um bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer aqui uma correntinha de separação. Vou pular um pontinho, no próximo eu vou colocar um ponto alto. No próximo aqui eu vou fazer um aumento, ó. Então, vai ser assim a nossa carreirinha. Um ponto alto, um aumento. Então, aqui, meninas, como que vai ficar, ó? Pulei um, nós pulou o primeiro, as primeiras correntinhas, coloquei um no segundo aumento. Aí, pulo um, uma correntinha de separação, no primeiro um pontinho, no segundo aumento. Aí, sempre vai pular um com a correntinha. Então, aqui ficou 3 bloquinhos de 3 pontos altos, ó. E no último aqui vai sobrar um, ó. No primeiro lequinho aqui, ó, tá vendo? Vai ficar 3. Venho com uma correntinha. Vou pro meio aqui do lequinho. Vou colocar 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, pulo um, venho aqui pro primeiro, ó, um ponto alto. E no segundo eu vou colocar um aumento. Então, vai ser assim todo o nosso cantinho, ó. Sempre um. Em todos, ó, vou colocar aqui, vai ficar 3, ó. 3, 3, 3 conjuntinhos. Mas sempre no segundo vou colocar um aumento. Aí, vou colocar aqui nos cantinhos, vai ser sempre bloquinhos. Bloquinhos, bloquinhos. E nesses lequinhos aqui do último, vai ser 3. Aqui, ó, fiz todo o meu cantinho, tá vendo que deu certinho, ó. 3 bloquinhos aqui. Em cada espacinho, ó, deu certinho o conjuntinho de 3 pontos altos, ó. Tá? Porque aqui são 10. Lembra que tem que pular esse aqui o primeiro, ó. Não vai logo pro segundo, pula esse daqui, ó. Que aí vai dar a contagem certinho. Tá vendo? Aqui ficou 3 bloquinhos em cima desse lequinho aqui. E em cada espacinho ficou 3. Agora, vamos pra lateralzinho, ó. Uma correntinha. No primeiro espacinho aqui, eu vou colocar lequinhos de 3 pontos altos. Esses 2 primeiros aqui, eles vão ficar unidinhos mesmo, tá? Uma correntinha de separação, já pulo pro próximo, ó. Eu vou colocar conjuntinho de 3 pontos altos, tá? Então, aqui na lateral vai ser só repetição da carreira anterior. O que vai mudar aqui, que eu vou colocar lequinho aqui, uma correntinha de separação. Então, vai ser lequinho, lequinho, lequinho. Aqui, quando chegar aqui, lequinho aqui e aqui. Aí, lembrando que você vai pular o primeiro aqui, ó. Aqui, ó, fiz minha lateralzinha, botei um pra cada. Vou chegar aqui no cantinho, o que que eu vou fazer, ó? Uma correntinha. Venho pro último aqui, espacinho, ó. Vou colocar mais um lequinho de 3 pontos altos. Fiz uma correntinha, pula o primeiro pontinho. Vou pro segundo, vou fazer um ponto alto. No segundo ponto, 2 pontos altos. Aí, vamos repetir novamente. Que a gente fez ali no outro cantinho. Uma correntinha de separação, pula um.
vou pro próximo, boto um ponto, no outro aumento. Então, vai ficar conjuntinhos de 3 pontos altos, ó. Tudo que a gente fez aqui nesse cantinho, a gente vai fazer aqui nesse outro aqui, tá? Lembrando que cada espacinho desse vai dar certinho os bloquinhos, tá? De 3 pontos altos aqui, ó. Você vai fazer a lateralzinha também, bloquinho de 3 pontos altos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês quanto que ficou, ó, na lateralzinha, ó. O último foi aqui, né? Pulemos um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bloquinhos vai ficar na lateral. E nos cantinhos vai ficar 3 em cada um. Eu fiz 2, o outro aqui vai ser 3 e em cada espacinho um bloquinho. Prontinha, carreirinha pronta, ó. Fiz meus 2 cantinhos, esse aqui, ó. E vamos agora arrematar, ó. Já fiz uma correntinha, vou no terceiro, vou colocar um ponto baixíssimo. Puxei. Já vou cortar o meu fio e esconder no crochê. Já venho aqui com a minha linha na cor cru, ó. Venho na lateralzinha, ó. Vou colocar aqui a laçada inicial. E essa carreirinha vai ser em cada espacinho, ó, sobre as 3 correntinhas, bloquinho de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Vai ser assim cada espacinho, ó. Deixa eu só... Uma correntinha de separação, já pulo pro próximo espacinho, ó. Mais um bloquinho de 3 pontos altos. Vai ser assim cada espacinho, gente, não vai ter nada diferente, ó. Uma correntinha, próximo espacinho, bloquinhos de 3 pontos altos. Então, eu vou rodear aqui toda a carreirinha do meu tapete, vai ser dessa forma, tanto no cantinho quanto na lateral, ó. Em cada espacinho desse que a gente fez da carreira anterior, ó, da correntinha, vai ser bloquinhos de 3 pontos altos, tá bom? Tanto aqui nos cantinhos quanto na lateral. Terminei aqui os bloquinhos de 3 pontos altos, ó. Fiz em cada espacinho, bloquinho de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. No último aqui eu vou fazer a correntinha e já vou arrematar o meu fio, ó. Vou lá, puxo e volto, ó. Agora, nós vamos fazer mais uma carreirinha desse mesmo jeitinho aqui, de bloquinhos no verde, novamente. Aqui, ó, venho com fio verde, já fiz minha laçada inicial, venho aqui em qualquer espacinho, vou subir 3 correntinhas e vou colocar mais 2 pontos. Então, essa carreirinha aqui vai ser repetição dessa carreira anterior. Bloquinho de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Em cada espacinho, nós vamos colocar bloquinhos de 3 pontos altos. Vamos lá, meninas, deixa eu explicar pra vocês. Aqui, ó, nós vamos iniciar essa daqui. Vamos fazer mais uma no lilás. Depois que eu terminar essa carreirinha aqui, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez no cru. Conjuntinho de 3 pontos altos. Aí, quando chegar aqui, você vai arrematar o fio. Aí, você vai começar no lilás. Novamente, a mesma coisa que eu fiz aqui, que a gente iniciou no verde. Só que no lilás, você vai fazer bloquinho de 3 pontos altos em cada espacinho. Quando chegar aqui, você não vai cortar o fio, que aí nós vamos iniciar o biquinho, tá? Você vai fazer essa verde, aí vai fazer mais uma no lilás. Vai fazer mais 2. Nós tínhamos iniciado no verde, aí eu fiz mais uma carreirinha no lilás. Então, aqui tá minhas carreirinhas prontas, menina, ó. Nas últimas aulas a gente fez. Então, aqui totalizou 1, 2, 3, 4 carreirinhas iguais. Ó, nessa aqui eu já fechei aqui com uma correntinha, um ponto baixíssimo. Então, eu vou caminhar até o nosso espacinho, que agora a gente vai iniciar o nosso bico do nosso tapete, ó. Coloco lá e puxo. Coloco no meio e puxo. Aqui eu vou fazer 6 correntinhas de separação. Se vocês verem que o de vocês vai ficar muito apertadinho, pode colocar 7, tá? Ou 8 também. Terminei 6 correntinhas, ó, vou pro próximo espacinho e vou colocar um ponto baixo. Vou iniciar novamente 6 correntinhas. 2, 4, 5, 6. Vou pro próximo e vou colocar um ponto baixo. Então, em cada espacinho desse aqui, nós vamos intercalar com 6 correntinhas e ponto baixo, ó. 6 correntinhas, ponto baixo, 6 correntinhas, ponto baixo e vai até o dia todo a nossa carreirinha vai ser essa. Terminei aqui toda a carreirinha, tá vendo? Que vai ficar folgadinho, ó. O último eu vou fazer aqui com vocês, ó. Aqui é onde a gente andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto eu vou colocar aqui dentro, ó. Na sexta correntinha, né? Eu venho aqui onde a gente fez o ponto baixíssimo. Vou colocar outro ponto baixíssimo aqui dentro, ó, na primeira correntinha. Faço aqui um ponto baixíssimo aqui dentro, vou subir 1, 2, 3 correntinhas. E aqui na argolinha eu vou colocar 8 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Meninas, se vocês verem que o de vocês tá muito apertadinho, pode colocar 9. Ou se ver que vai ficar muito gordezinho, pode colocar 7 pontinhos, tá? O meu aqui deu com 8 pontinhos altos, deu bem. Fiz aqui, ó, meus 8 pontinhos altos. Aí, sem correntinha de separação, eu venho aqui pra próxima argolinha, eu vou colocar um ponto baixo, ó. Bem no meio, ó. Aí, aqui eu vou iniciar novamente os 8
pontinhos altos. Ó, terminei aqui os 8 pontos, venho pra próxima argolinha, vou repetir novamente, ó. Ponto baixo, venho aqui pra próxima argolinha, vou repetir novamente os 8 pontos altos. Então, vai ser intercalado, ó, 8 pontos, na próxima ponto baixo, 8 pontos, na próxima ponto baixo, tá? 8 pontos, na próxima ponto baixo. Cuidado pra você não confundir, colocar aqui os dois aqui, que senão não vai dar certa contagem aqui no final, porque a última aqui tem que ser com ponto baixo, tá bom? Terminei aqui toda a carreirinha, ó, meninas. E no último, sempre vai terminar com ponto baixo, tá? Então, observa aí de vocês, aqui vai dar conta certinho do ponto baixo, ó. No último já fiz os 8 pontinhos. Vem aqui, vou fazer um ponto baixo. Aí, vem aqui na terceira, deixa eu botar aqui. Vou vir aqui no terceiro, na terceira correntinha aqui, ó. Vou botar um ponto baixíssimo, ó. Puxo lá e já vou arrematar o meu fio. Que agora a gente já vai usar outra linha. Vou voltar aqui com a linha rosa, ó. Vem aqui por trás, ó. Deixa eu vir aqui bem pertinho. Qualquer bloquinho no primeiro pontinho aqui, ó. Vou lá por trás, vou puxar a minha laçada inicial, ó. Primeiro pontinho. E faço um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Venho aqui dentro, ó. Ó. Vou fazer um ponto baixo. Então, cada pontinho, em cada ponto alto aqui, eu venho por trás, ó, meninas. Deixa eu vir aqui pra vocês verem. Vou colocar a agulha pra frente, vou lá, volto e vou fazer um ponto baixo, ó. 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui nas duas argolinhas, ó. Vou fazer um ponto baixo. Novamente, terminei aqui, vou lá, pego o pontinho, ó. Vem com a agulha por trás, ó. Vou lá, passo por dentro, puxei a linha, ficou com 2. Vou fechar os dois, ó, ponto baixo. Ó, já fiz 2 picô. 1, 2, 3. Correntinha, pega essas duas linhas aqui da frente, ó. Vou fazer um ponto baixo. E assim eu vou fazer nos 8 pontos. Em cada pontinho eu vou fazer dessa forma. Aqui, ó, fiz um picô pra cada um dos pontinhos. No último ponto eu não faço picôzinho, ó. Fiz aqui o último, ó. Vou lá, volto, puxo, vou fazer o ponto baixo, ó. Aí aqui eu não preciso fazer picô, ó. Vai ficar um pra cada, ó. Vão ficar aqui 7 picôzinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sendo que no último a gente vai botar só o ponto baixo. Cheguei aqui na correntinha, eu vou fazer pela frente, ó. Vou pegar aqui, enfiar a agulha lá por trás, ó. Pegar a linha, ó, tá vendo? E puxei. Vou fazer um ponto baixo aqui na frente, ó. Vamos lá novamente. Vou fazer bem de pertinho, meninas, ó. Enfiei a agulha lá, ó. Por cima do pontinho, peguei a linha, puxei e fiquei com 2. Aí, vem e puxo. Fiz um ponto baixo, tá vendo? Mais pela frente. Aí, aqui eu vou começar tudo novamente, ó. Vou lá, pego o pontinho por trás. Puxei a linha, fiquei aqui com 2, ó. Fiquei com 2. Vou fazer um ponto baixo, subo 3 correntinhas, pego as duas linhas aqui, ó. Ponto baixo. Vou lá novamente, ó, mais uma vez. Vou por lá, puxo. Cada pontinho vai ser por trás. Só na hora que chegar aqui na emenda que a gente vai fazer pela frente. Ó, se ele ficar assim, você vai ajustar, ó. O pontinho, como é pegado por trás, ele vai subir. Aí, você bota assim na sua mesa, na superfície ou no chão, ó, e vai puxando os pontinhos que ele vai ajustando. Que é pra deixar esse detalhezinho aqui, ó. Tá vendo? Dos pontinhos. Então, vai ser assim a nossa carreirinha até chegar aqui. Aqui, meninas, ó, fiz o segundo aqui pra vocês verem, ó. Vai ajustando ele até os pontinhos segurar pra subir aqui a linha, tá vendo, ó? O detalhezinho. Quando chegar aqui no pontinho baixo, vocês vão fazer pela frente, ó. Vai colocar a agulha pela frente, ó. Puxei lá, puxei a linha. Vou ficar com 2, dou uma folgadinha e puxo, ó. Aí, repete tudo novamente. Conforme você for fazendo, você bota na superfície e vai... Que ele vai ficar retinho, ó. Aqui, meninas, terminei toda a lateralzinha. Rodeei todo o tapetinho. E vim arrematar aqui com vocês. Quando eu chegar aqui no último, ó, eu vou vir deixar o ponto baixo, ó, por último. Venho aqui pela frente, vou passar a agulha lá, vou fazer o ponto baixo. E venho no terceiro aqui, ó, faço um ponto baixíssimo. E agora é só arrematar meu fio, ó. Vou puxar lá e passo pelo crochê. Ó, fica assim. Se você gostou da aula, curte, comenta, compartilha. Vou mostrar aqui pra vocês o tamanhozinho que ele ficou. Aqui, meninas, ó, ele ficou medindo 63 centímetros. E de largura ficou medindo 43 centímetros. Ó,
Deixa eu botar assim pra vocês verem. Olha o tanto que ficou lindo, ó. Ficou Maravigold. Ó. Tá muito lindo. Beijos e até a próxima aula.